principalmente quando o Cruzeiro está fora, e aí a gente pega os vestiários, né, o Rodrigo Gento, os meninos sempre ajudando a gente. Como é que é esse trabalho na TV Cruzeiro? A TV Cruzeiro, Dimara, ela foi criada a partir do momento em que no Brasil os clubes entenderam que eles deveriam ter um canal de comunicação mais direto com o torcedor através de imagens, né? Porque até aqui os clubes tinham sites. E então, num determinado momento, eles entenderam que a televisão seria um grande canal e com uma possibilidade de uma receita que ajudaria a manter as despesas do departamento de futebol. Então se pensou em TV por assinatura e se imaginou que nós teríamos um volume muito grande de torcedores que estariam diariamente acompanhando o noticiário do clube. Aqui no Cruzeiro, na época, a gente tinha uma visão diferente. A gente sabia ou imaginava que esse cenário, ele dificilmente iria se confirmar. Tanto é que eu lembro quando o Flamengo lançou a TV Fla, eles chegaram a dizer que teriam mensalmente uma receita de R$1 milhão só com assinantes, com torcedores do Flamengo que iriam contribuir todos os meses. Aí seria por assinatura, né? Você compraria essa assinatura para estar recebendo a TV Fla. Era esse o sistema dele? Por assinatura, mas também TV web, né? Não em canal fechado. E contrataram uma produtora no Rio de Janeiro, tiveram um custo altíssimo e a televisão nunca deu o retorno que o Flamengo esperava. O Corinthians, da mesma forma, também imaginou que a TV Timão iria ser um boom e nunca se confirmou. Aqui no Cruzeiro a gente resolveu esperar um pouco e nós acompanhamos o início de todas essas televisões e quando o Cruzeiro se lançou, nós tínhamos já uma preocupação diferente. A nossa ideia não estava voltada para um faturamento, para uma receita, mas sim num conteúdo exclusivo de bastidores para os nossos torcedores e também de fornecimento de conteúdo para a imprensa. Então o Cruzeiro é pioneiro nesse aspecto. Foi o primeiro clube no Brasil que criou a sua televisão pensando também em fornecer material para as outras emissoras. Porque é muito comum a gente viajar e poucas televisões têm a possibilidade, às vezes, de acompanhar o Cruzeiro. Mas o nosso torcedor que está aqui em Minas Gerais ou que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, ele quer saber o que está acontecendo com o clube. Então a gente pega esse material e faz uma distribuição, né? E a gente tem tido assim uma relação muito boa com a Band. Então talvez tenha sido a televisão que a TV Cruzeiro mais se aproximou e que a gente teve uma melhor interatividade. Sem dúvida, tanto no local quanto no nacional a gente se utiliza sempre e é bom que o torcedor tenha a noção seguinte: às vezes a gente não está aqui numa coletiva de manhã, né? Ou não está aqui numa coletiva à tarde, depois a gente recebe esse material. Isso deve acontecer aí pelo Brasil todo, né? O que aumenta, né, Guilherme, na verdade, a divulgação do próprio clube, né? Porque são, às vezes, em outros estados, uma série de cruzeirenses, né, que querem saber as notícias, que querem estar atentos a isso, e os programas esportivos também se utilizam dessas imagens, né? Claro. A gente sabe, Dimara, da dificuldade que todos os veículos têm. Não é só a Band que vem à tarde e às vezes não pode acompanhar o treino da parte da manhã. A gente tem emissoras, por exemplo, do estado de São Paulo. A gente tem um canal a cabo de São Paulo que é fortíssimo e que eles raramente vêm ao Cruzeiro, né? Mas a gente sabe que a penetração deles é muito grande no Brasil inteiro. E o nosso torcedor quer ver o Cruzeiro dentro da programação deles. Então, se o Cruzeiro tem a condição de fornecer esse material, de fornecer esse conteúdo, por que não fazê-lo, né? Então, quando a gente idealizou a TV Cruzeiro, a gente pensou muito nisso. Então, a gente criou a Rádio Cruzeiro, que na verdade é uma parte da TV Cruzeiro de distribuição de áudio para as emissoras de todo o país, mas muito focado no interior de Minas Gerais, que a gente distribui muito para eles, e na parte de vídeo para as emissoras que não podem acompanhar todos os treinos do Cruzeiro, que a gente entende que isso é praticamente impossível, né? Eu trabalhei em televisão há muitos anos, eu sei da dificuldade de programar equipes para estarem constantemente cobrindo os treinamentos. Então a TV Cruzeiro está aqui para isso.
E olha só, é bom que o torcedor também saiba, a gente que tem a chance de sair daqui, né, de estar na Europa, de ver os outros clubes. O Lyon tem uma TV fantástica, né, o Barcelona tem uma TV com mais de 100 funcionários, né, que fazem esse trabalho muito bem. Para você ter uma ideia, o Lyon tem um ônibus de estúdio, né, que acompanha o time nos jogos que ele faz, e sempre a primeira entrevista, quando acaba o jogo, os jogadores são levados direto para esse estúdio, eles só falam diretamente para a TV Lyon. Quer dizer, por lá é ainda mais complexa essa história. Mas vocês não iam querer um ônibus com a TV Cruzeiro, né? O Vasco está prometendo lançar agora em 2011, através de um canal de televisão lá do Rio de Janeiro, lançar a TV Vasco com um conteúdo semanal dentro desse canal. O Corinthians já vem ensaiando há tempos aí também ter uma programação num canal a cabo. Agora, é muito difícil, né, Dimara? Porque para você iniciar um projeto com uma programação que seja de 8 horas por dia, você vai ter que ter muito arquivo, né? Os clubes ainda não estão preparados, eles não têm esse material para poder sustentar uma programação tão grande. Aí muito se fala, então coloca lá a transmissão dos treinos, põe as entrevistas coletivas, mas isso são momentos que duram no máximo 2h30, 3 horas por dia, né? E o restante da programação? Entrevista jogador, você vai colocar um jogador lá numa sala e vai ficar 2 horas fazendo pergunta? Então você precisa ter conteúdo para você ter uma programação, você precisa ter jogos históricos, né? Os jogos históricos, quais foram os clubes que filmaram? Nenhum. Né? As televisões, sim, a Band tem um arquivo extraordinário, mas a Band vai ceder esse material para os clubes? Qual o custo disso? Então, nós não podemos criar o que vem a ser daqui a pouco um elefante branco dentro do clube, né? Você cria uma estrutura muito grande, mas que você, para sustentá-la, vai ter muita dificuldade. Agora, você acha que esse pode ser efetivamente o caminho no Brasil também? Porque, por exemplo, na Europa, hoje, a maioria das vezes, a imprensa é liberada para entrar num treinamento 1 dia, no máximo 2, né? Algumas entrevistas marcadas especiais, e o restante do material é todo fornecido pelo próprio clube, dos treinamentos, das coletivas, desse dia a dia. É feito dessa forma, né? Aí ninguém reclama de treino secreto mais, porque todos são, só tem direito a um dia. Você acha que a gente está caminhando para isso ou a gente está muito longe disso ainda? Não, nós estamos caminhando, mas caminhando com lentidão. Eu imaginava que nessa virada de década a gente pudesse já estar mais perto desse momento. Mas também, por outro lado, eu estou sentindo que algumas coisas que vinham avançando, elas deram uma caminhada no sentido contrário, né? Elas deram uma regredida. E acho que se nós estamos encontrando um meio termo. Por exemplo, até bem pouco tempo, nós tínhamos, após os jogos, só entrevista coletiva. E o Cruzeiro abriu para uma zona mista. O Cruzeiro foi o primeiro também. Hoje, vários clubes já estão fazendo zona mista. Ou seja, era um negócio que estava muito fechado e nós voltamos ao formato antigo. Ou seja, todos os jogadores estão ali, liberados à disposição para conversar com a imprensa, sem restrição. Mas, por compromisso, a gente tem que levar para a sala de imprensa o treinador e pelo menos um jogador para que ele possa falar para as televisões que têm o direito de transmissão das partidas. Aí você me pergunta, está me perguntando, e com relação a treino fechado, material só distribuído pelo clube, eu acho que essa é uma tendência, né? Só que talvez a gente tenha que adaptar um pouco a nossa cultura, porque nós somos brasileiros, nós não somos europeus, né? Então lá eles vivem uma outra realidade, eles têm uma outra visão. E a gente aqui tem uma realidade, assim, nós temos um dia a dia que é muito diferente. Então eu acho que nós vamos encontrar um meio termo. Eu penso, para a sala de imprensa do Cruzeiro, uma câmera só, isso eu já penso, né? Já trabalho com essa ideia. Por quê? Às vezes você entra na sala, tem 12, 13 cinegrafistas lá nos fundos, um dando cotovelada no outro, a gente já viu profissional discutindo, brigando, né? Nós fomos num jogo na Argentina contra o Vélez na Libertadores, que a coletiva acabou numa pancadaria entre os cinegrafistas, né? Disputando espaço, quem tinha o melhor ângulo, o melhor enquadramento, né? Isso aí é uma linguagem técnica nossa de televisão. E quando eu vi, tinham 2 cinegrafistas trocando cotoveladas, né? Então eu penso hoje, Dimar, isso eu já penso, em ter uma televisão na sala, uma câmera
na sala de imprensa do Cruzeiro, com um enquadramento padrão, com uma qualidade de imagem muito boa e uma distribuição que seria assim, eu iria conseguir mandar de repente esse material para você, sem você sair da sua emissora para... Você não teria que vir até a Toca da Raposa para fazer a cópia desse material. Iria ajudar e muito a imprensa do Brasil inteiro, né? Então nós já estamos trabalhando com essa possibilidade. Existe resistência, né? Tem algumas pessoas que entendem, não, eu quero estar lá na sala, eu quero montar do meu enquadramento, do meu jeito. No fundo, ninguém vai perder nada. Pelo contrário, eu acho que a imprensa vai ganhar muito. Eu acho que essa é uma realidade que a gente vai ver daqui a uns 2 anos no máximo. Nós já vamos caminhar para isso. Às vezes a gente entende alguns questionamentos que os companheiros fazem, e aí eu vou colocar entre aspas, né, da questão da censura. Né? De você não poder estar tendo acesso a tudo que se falou, a forma... Agora, é bom a gente dizer o seguinte, o dia a dia, né, que vocês acompanham com a gente no programa e tal, ele é muito maçante, ele é quase sempre a mesma coisa, dificilmente acontece uma coisa fora do normal, né? Quer dizer, essa censura inexiste porque não tem esse fato novo todos os dias, né? O que acontece, às vezes é uma pergunta diferente que se faz, né? Mas nem todo dia você tem um jogador machucando, nem todo dia você tem um atrito que acontece 2, 3 vezes no ano, você for imaginar. Quer dizer, essa censura seria praticamente inexistente. É o material que é o que a gente faz todo dia. Não tem, nesse caso, restrição nenhuma à presença do jornalista na sala. Não tem censura nenhuma pergunta. A única coisa que o Cruzeiro está se propondo nesse modelo é o Cruzeiro fazer a gravação de vídeo. E sem nenhum corte, sem nenhuma restrição. Então tudo que for gravado na sala vai ser entregue à imprensa. O que a gente quer ganhar com isso? A gente quer ganhar mais espaço dentro da sala, mais conforto para os profissionais, menos tumulto dentro da sala, né? Quem acompanha a entrevista coletiva sabe que às vezes você tem um ruído muito grande, né? Quantas vezes eu estou do lado do treinador e ele se incomoda com o barulhinho que tem na sala, né, o burburinho que tem entre as pessoas, comentando lá atrás, esse cinegrafista que está perguntando ao colega do lado se o áudio está chegando bem, se a imagem está boa, e isso incomoda também quem está dando a entrevista. Então, nesse modelo não tem nenhuma censura, não tem nenhuma restrição. O que a gente gostaria é de fazer uma coisa bem profissional e que trouxesse mais conforto para as pessoas que estão dentro, que vão estar dentro da sala. Quem vai estar dentro da sala? Todos os jornalistas que vierem fazer a cobertura. Eles vão ser impedidos de fazer pergunta? Nenhuma. E o que vai ser distribuído? 100% a gravação da entrevista coletiva. Bacana, acho que é uma inovação e que, na minha opinião, vai auxiliar bastante. É porque eu já tive do lado de cá também, eu sei as dificuldades. Quando a gente vai para os dois lados, a gente sabe como é que é. A gente vai para o intervalo rapidinho, já sequência do Minas Esporte. Minas Esporte, hoje um programa especial com Guilherme Mendes, diretor de comunicação do Cruzeiro. A gente está falando dessa história toda, assessoria, comunicação, tudo que está melhorando no Cruzeiro e com certeza vai melhorar para 2011. Guilherme, e o relacionamento com a imprensa, né? A gente sabe que é sempre, as assessorias trabalham para que seja sempre o melhor. Eu, particularmente, porque eu já exerci esse cargo, eu sempre acho que tem que ser dessa forma, tem que ser o mais profissional possível. Eu acho, e vejo as assessorias dessa forma, elas facilitam a situação nossa. Pelo menos com a Bandeirantes acontece isso, com a minha equipe acontece isso, a nossa vida é facilitada nesse sentido.